Hoje nós vamos falar sobre cicatrizes e sobre cicatrização e como minimizar cicatrizes de baixa qualidade. Todas as cirurgias, independente da especialidade, deixam alguma forma de cicatriz, que é o corte na pele. Na cirurgia plástica isso não é diferente. Na cirurgia plástica nós temos cicatrizes em decorrência de duas situações. Ou como uma via de acesso a alguma coisa, ou como uma cicatriz resultante da retirada de uma flacidez. Quando a gente tem uma cicatriz resultante de uma abordagem, de um acesso, como por exemplo uma prótese de mama, ou uma lipoescultura, nesse caso essas cicatrizes são mínimas e escondidas, normalmente muito bem posicionadas. Não são com elas que nós nos preocupamos tanto. Mas nós temos uma preocupação muito grande quando existem cicatrizes resultantes de uma cirurgia em que vai ser feita uma retirada extensa de flacidez de pele. E isso é mais frequente em mamoplastias, em abdominoplastias e também nas cirurgias de flacidez de braços e pernas em decorrência de pós-operatório de cirurgias bariátricas. Nessas cirurgias, as cicatrizes elas são extensas, são longas, normalmente bem escondidas. E o paciente tem que conviver com essas cicatrizes para o resto da vida. O importante é lembrar que a qualidade de uma cicatriz ela depende de alguns fatores. Naturalmente, ela depende da técnica com que ela foi feita. Ela também depende de características do tecido e da posição onde ela foi criada. E habitualmente em regiões do corpo com menor tensão de pele, em que a pele é menos esticada, as cicatrizes naturalmente são melhores. Tá? Mas ela depende principalmente da qualidade de cicatriz do próprio paciente. É uma qualidade genética. E isso, infelizmente, a gente não consegue prever com um exame de laboratório pré-operatório. Os cuidados pós-operatórios, nesse caso, são muito importantes. A pessoa fazer uma nutrição, o paciente ter uma boa nutrição, fazer uma dieta rica em proteínas, em óleos naturais que normalmente são encontrados nas amêndoas, nas castanhas, uma boa hidratação, evitar a exposição ao sol, são algumas coisas que o paciente pode fazer. E algumas outras coisas também são muito importantes, principalmente nos 6 primeiros meses depois da cirurgia, que são os curativos com a microporagem no primeiro mês e os curativos com placa de silicone, mais modernamente o gel de silicone. Em alguns pacientes a necessidade do uso do corticoide tópico ou mesmo do corticoide injetável na cicatriz. São artifícios que nós usamos para conseguir ter a melhor cicatriz possível. É importante que a gente enfatize que uma cicatriz ela só fica madura depois que ela passa pelas 3 fases de cicatrização. A fase intermediária, chamada inflamatória, que normalmente começa no 2º mês pós-cirurgia, é demorada e ela cria um halo avermelhado ou amarronado ao redor da cicatriz, dando para o paciente a sensação de que essa cicatriz está larga. Mas na maior parte das vezes, quando chegamos na fase madura, que é depois de 9 meses a 1 ano, esse avermelhado, que é em decorrência de um crescimento de veias para que a cicatriz possa ter uma quantidade de nutrientes boa, começa a diminuir. E esse halo avermelhado vai sumindo e a gente tem uma cicatriz madura após 1 ano e meio a 2. É apenas após esse período que a gente pode considerar uma cicatriz definitiva. Nós evitamos abordagens sobre cicatrizes na fase intermediária. Infelizmente, é a fase que o paciente encontra-se mais ansioso e angustiado em relação à qualidade da sua cicatriz. E é nesse momento que ele tem que lembrar o reforço que seu cirurgião plástico deu, de que uma cicatriz só fica definitiva após 1 ano e meio.
Na nossa prática do dia a dia, nós vemos pacientes no pós-operatório, normalmente entre 4 e 9 meses, que ficam muito angustiados com a qualidade da sua cicatriz e muitas vezes eles têm a falsa ideia de que eles estão com um queloide. Tá? E na maior parte das vezes isso não é um queloide, às vezes é apenas uma cicatriz hipertrófica ou apenas uma cicatriz inflamatória normal. A diferença é que o queloide é uma cicatrização que cresce para fora da cicatriz inicial e habitualmente dolorosa. E isso confunde muitas vezes. Na maior parte dos pacientes, a cicatriz hipertrófica é um alargamento natural da cicatriz que ocorre em algumas áreas de mais tensão, como normalmente a região central de uma abdominoplastia ou na região central do vértice do encontro de cicatrizes numa mamoplastia. E a cicatriz hipertrófica, além de melhorar com o tempo, ela pode ser bastante minimizada com esses cuidados que nós falamos sobre o uso do gel de silicone, ou silicone em placa, ou mesmo a infiltração com o corticoide intralesional.